Tia Ari, boa noite. Então, gente, boa noite. Estamos chegando aqui, né, para a última live, a 10 de 10. E eu tô bem feliz, assim, né, pelo caminho percorrido, pelo amadurecimento, né, que a gente vai discutindo, vai participando junto com as pessoas, construindo, né, o roteiro da live, e a gente aprende muito. Então, eu tô feliz com o resultado. Foram 3 semanas, né? 3 semanas e um pouquinho assim, né? Que a gente esteve aqui discutindo sobre tudo, mas sem perder o chão da escola, sem perder esse espaço, né? Essa possibilidade de discutir a escola, principalmente a escola pública. Então a gente começou, né? Falando sobre controle social e direito à educação com a Alessandra. Falamos sobre o impacto da violência na pandemia com Moema, e falamos sobre currículo na educação infantil com a professora Emília Peixoto, e não vou conseguir falar de todo mundo, mas falamos sobre gênero com Indaiara e com Manu, falamos sobre educação do campo com Gabi, conversamos, batemos papos com a violência nas letras de música com Bel, e assim foi com Paula, né, falamos sobre alfabetização para a emancipação, e a gente chega, né, ficar cansado, que são todas umas ansiedades para que aconteça, para que dê certo, mas assim, para mim foi gratificante, foi um projeto. Obrigada, Joelson, eu sei que você sempre está presente, muito obrigada pela sua participação. Então, assim, a gente fica feliz com o resultado de saber que essas discussões estão chegando em outros lugares, que chegam os depoimentos que as pessoas dizem de como foi importante, de como se sentiram, de como determinadas falas chegaram até elas e como elas repensaram determinadas coisas, né? Então, assim, foi prazeroso estar com vocês, 10 lives, vocês aturando aqui 10 lives. E hoje eu tenho um prazer, né, de bater um papo, aprender, né, que tem as lives que eu fico com cara de besta, né? Então hoje é uma das lives que eu fico sempre com cara de besta, que é uma live com Zezé. Zezé Reis, eu acho que dispensa a apresentação da minha parte, todo mundo conhece ela aqui na cidade, mas para quem não conhece vai conhecê-la hoje. Zezé Reis foi minha professora no ginásio, né, que eu sou do tempo do ginásio, né? E uma das grandes referências de profissional, né, para minha vida, e uma grande referência como mulher, como pessoa para minha vida, pela luta, pela forma de se colocar à frente, né, de determinadas coisas para que a cidade melhore, para que a vida da gente seja melhor. Então vai ser um prazer conversar com Zezé hoje. Vou convidá-la aqui, que eu sei que ela já está aqui, que ela é das 6. Um beijo, tia Ari. Tia Ari, eu falei de você na live passada, falando de como... Ou na live não, a live que eu fiz no Facebook ontem, falando de como você foi referência na minha vida. Boa noite, Zezé. Boa noite, né? Estreando no Instagram. Muito feliz de estar aqui. Isso, né? Estreando aqui no Instagram. Já sei que eu tenho que ser mais breve, né, nas considerações, porque aqui não vai dar para ficar 1h30, né? Ficar então, conversando. Pois é, divagando, né? Até porque o tema é instigante, né? Sempre. Não é? E a gente já gosta mesmo de falar, né? Então já tem toda toda essa conjuntura. Essa conjuntura.
Então, Zezé, eu já falei aqui da minha felicidade, né, de encerrar minhas 10 lives com as 10 mulheres incríveis que eu chamei para conversar. Então, é um prazer encerrar com você. Mas quem é Zezé? Antes de falar quem é Zezé, que todo mundo que está aí acompanhando já sabe um pouquinho, mas quero realmente parabenizar você, né, pelas temáticas, né, por essa discussão. Você mostrou, inclusive, vários talentos que Canavieiras têm, né, que vou dar um orgulho danado ver essas meninas, né, a gente vai saindo, outras vão chegando, e isso é muito bom da gente ver, né, esses talentos que vão chegando com segurança, com determinação, com coragem, com conhecimento. Dá um orgulho danado. Então, parabenizar, porque além da discussão dos conteúdos, também trouxe essas revelações, né, dos talentos que Canavieiras tem, né, das suas filhas, né, dessas mulheres. Mas Zezé, essa mulher professora, mãe, né, ex-vereadora, advogada, mas principalmente hoje eu quero falar da Maria José, né? A Maria, que é uma mulher de força, de garra e que tem muita fé na vida, principalmente nesse momento da minha vida que eu vivo já algo que é bem mais importante para mim, que é justamente voltada para mim mesmo, sabe? Para trabalhar a minha questão da autoestima, da minha valorização, né? Do meu emocional. Então, eu estou vivendo uma fase assim ótima, justamente por conta de toda essa experiência acumulada, né? E chego numa fase boa da minha vida. Zezé, o mais incrível que eu acho, assim, é de vê-la, que você chegou no auge da sua maturidade, você faz várias escolhas, e mesmo você estando atuando em outros espaços, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram ontem de quem, sugestão de nomes. Eu não sei, mas se seu nome, toda hora que eu abria, tinha lá, Zezé Reis. E eu não foi anteontem, e eu não tinha dito que eu ia fazer uma live com você. Eu falei, gente, eu vou pensar, eu só estava dizendo assim, estou pensando, talvez, né? Mas era muito assim, como as pessoas gostam de te ouvir, né? E se identificam com sua fala, com seu jeito de falar também, que é sempre muito assertivo, né? E eu gosto de ouvir você falando dessa nova Zezé, dessa mulher voltada mais para a sua própria identidade de ser mulher, né? Eu acho que a gente acabou focando na Zezé a profissional, né? E agora a Zezé tem uma nova fase, né? Isso, justamente. E eu até sempre falava, vocês que me acompanharam mais de perto sabem disso, que eu tinha sempre uma dificuldade muito grande de falar de Zezé mulher, justamente por conta de aquela época eu não me considerar um exemplo de mulher diante de todas as situações que eu vivia, né, na questão de violências, né, que vocês trouxeram essa discussão, e eu também vivi essa realidade, né, da violência contra a mulher em todas as suas formas. Então, eu não me sentia muito confortável, mas hoje, essa barreira, graças a Deus, eu transpus e me considero, assim, até dar esse testemunho até como estímulo também para outras mulheres, dizer que tudo é possível na vida quando a gente quer, né? Quando a gente toma uma determinação. Verdade, Zezé. Eu acho que é importante sempre a gente dizer, né? Porque parece que sempre a violência é uma coisa muito distante e quando a gente fala, todo mundo percebe que nós, né, sofremos violências e estamos tentando superar isso dia a dia, porque as marcas ficam, as emoções nunca são as mesmas, mas a gente está vivendo, e para dizer para elas assim, ó, você também pode, né, você precisa sair, precisa ter força, né, e que não é uma coisa só de qualquer sujeito para todo mundo. Eu acho que sendo mulher, né, a gente acaba estando nesse ciclo de poder sofrer uma violência. Mas então, Zezé, a gente podia fazer uma live só para falar disso, né? Isso. Verdade. Mas vamos falar de política. Zezé, a gente vive no Brasil uma bagunça, vamos
vamos colocar assim, né, dessa forma, a gente nunca viu tanto desencontro em tudo que acontece, uma ameaça à democracia a todo momento. Essa semana mesmo a gente acompanhou aí algumas coisas que saiu na imprensa, né, sobre a possibilidade de fechar Congresso, STF, essa coisa toda. E a educação pública, eu nunca vi o conhecimento ser tão ameaçado como a gente está vivendo agora nesse período, nessa era Bolsonaro, né? Existe um ataque ao conhecimento científico, à ciência, e como é que você analisa todo esse movimento? Eu até considero, Darlene, muito mais do que um movimento, considero que isso realmente é um projeto que esse grupo que tomou o poder vem querendo colocar em prática, vem colocando em prática, na verdade, né? E esse projeto, a gente tem que fazer já uma consideração histórica, começou justamente em 2016 com o golpe contra a presidente Dilma, né? E assumiu o poder o Michel Temer, e desde lá a gente tem visto ataques à educação, né? Nós vimos a questão da emenda constitucional 95, né, que já foi no governo Temer, com a redução, com o congelamento dos recursos da educação, né, por 20 exercícios financeiros, estamos vivendo essa realidade, né? Vimos a questão da reforma do ensino médio, sem qualquer discussão com a coletividade. Essa reforma do ensino médio, inclusive, trouxe aquela questão, qualquer pessoa do notório saber pode dar aula, né? Então, isso também descaracteriza a educação, desvaloriza o profissional, né, da educação que se formou, que se dedica a uma vida de formação para tal fim, né? Vimos depois as bases nacionais, a BNCC, né, que inclusive até gostei muito da consideração que Emília Peixoto fez, né, sobre essa questão de uma forçação de barra para se colocar essa BNCC em prática, enquanto que as bases da educação infantil ficaram aí mortórias, sem ninguém ter essa preocupação, né, desde 2009 que está em vigor, e sem efetividade na prática, e a gente está vendo essa questão. E o governo Bolsonaro veio botando esse projeto desse ataque à educação com mais agressividade, né, digamos assim. E a gente está vendo aí, foi um ataque às universidades públicas, né, que são justamente as formadoras, né, do conhecimento, da extensão, da pesquisa, da formação do profissional. Um ataque à questão da educação básica, né, também, com a questão de desvalorização, cada comentário contra os profissionais da educação, né, contra os professores, de nos chamar de ter muitas férias, de ganhar demais, né, são muitas folgas e outros tipos de comentários que são bastante pejorativos, né, com relação ao profissional. Então, esse projeto tem uma finalidade, que é justamente a privatização da escola pública. A gente vê a ministra Damares, né, o ministro, o ex-ministro, né, e agora o atual ministro vem justamente de uma universidade pública, né, além de pública presbiteriana, ou uma universidade particular, né, que é vice-reitor de uma universidade particular e presbiteriana, né, que defende castigo físico para as crianças, né? Então, eu vejo que é preocupante e que a gente tem que estar bastante articulado, a gente tem que estar bastante informado e bastante disposto à luta, porque, na minha visão, o objetivo é privatizar. A gente viu o ministro Guedes em Davos, né, no fórum de Davos lá, ele dizer que ia distribuir vouchers para a educação pública, querendo atrair essas grandes empresas, a Estácio de Sá, Groton, né, o Instituto Lehman, para a questão da educação. Então, é bastante preocupante, porque o objetivo do governo é realmente privatizar a escola pública. Já vimos até de deputados, né, que quem quiser botar seu filho para estudar, que pague, né? Então, eu vejo com bastante preocupação todas essas questões,
e que o governo, inclusive, não faz questão de esconder, né? Ele escancara mesmo qual é o objetivo, porque o Ministério da Educação, nós já estamos há quase 2 anos de governo e a gente não tem uma política decente ainda, né? Porque justamente, como é que os governos fazem? Eles justamente deixam sucatear para mostrar que tudo está ruim. É isso que a gente vê com as empresas quando querem privatizar, né? Quando querem privatizar as empresas, deixam todo o serviço bem sucateado para dizer que está bem ruim, e aí vai para a privatização, porque a privatização vai melhorar. E não está sendo diferente com a educação, né? Eles fazem toda a questão de dizer que está ruim, né, e jogar a culpa toda vez do professor. Essa semana mesmo, eu não me lembro quem que disse que qualquer professor é bom até com um bago de carvão na mão. Ou seja, joga toda a responsabilidade da educação para o professor, e nós sabemos que não é assim, né? Que a educação tem que ter toda uma estrutura por detrás, né? E que para poder dar justamente suporte a esse profissional de desenvolver o trabalho direito e também bem-estar e conforto às famílias que ali estão, né? A gente teria que analisar várias questões isoladas da sua fala, Zezé, mas eu acho principalmente que a gente precisa pensar que a gente não tem uma política de educação no momento vigente no país, né? Existe uma política contra a educação, isso é óbvio, isso é evidente em todas as ações, no troca-troca de ministro, na falta de qualificação dos próprios ministros, né? Dos próprios ministros. Então, tudo isso a gente percebe com muita preocupação. Mas aí, Zezé, a gente está na escola, né? Somos professores, estamos na escola, e o papel social da escola é muito relevante, né? A gente forma pessoas, né? A gente ensina jovens, crianças e jovens a pensar, né? Então, qual o papel da escola nesse momento? A gente pode falar que é a resistência, né? Mas qual é o papel da escola nesse momento para enfrentar esses problemas causados pela ausência da política pública? Porque se a gente não tem política pública, a gente tem um grande problema, né? E aí, como enfrentar isso? Sim. Isso. Então, antes de... cabe aí no seu questionamento, também eu fazer 3 questionamentos, né? Até para a gente clarear bem aqui o nosso posicionamento. Primeiro o que é a escola, né? A escola, ao nosso ver, é aquele espaço físico, né? Que ali está. Então, onde nós vamos usar ele como suporte para justamente essa transmissão do conhecimento que você se referiu, né? E o que é o ambiente escolar? Como é que é formado esse ambiente escolar? Formado por aquilo que a gente chama da comunidade escolar, né? Que são os pais, os alunos, os professores, os outros profissionais da educação não docentes e tudo mais, né? E você falou de política pública, que ontem, inclusive, você se referiu como ação do Estado, né? E essa ação do Estado, você complementou que deve ser formada ouvindo os envolvidos, né? Ouvindo aquelas pessoas que conhecem, ouvindo aquelas pessoas que sabem um pouco sobre o que é política pública, né? Então, eu acho que o papel da escola nesse momento é justamente cobrar a existência dessa política, que a gente chega à conclusão de que não está existindo, não é? E não está existindo essa política, a gente faz sempre a referência no governo federal, mas também no governo municipal, nós também estamos sem qualquer norte na política educacional, na educação. Não que a gente não tenha uma política formada, nós temos, porque o Plano Municipal de Educação deve ser encarado como uma política pública, né? Deve ser encarado, não. É uma política pública. E uma política pública de Estado, que, infelizmente, está apenas no papel, né? Como muitas das nossas políticas, muitas vezes, até porque o governo federal, muitas vezes, vincula a vinda de recursos com a existência de algumas leis, e se criam essas leis, mas não se coloca em prática, né? E o Plano Municipal de Educação é uma política que foi bastante discutida, porque mesmo apesar de ser
feita por conta de prazos, né, por exigências do MEC, essa questão toda, mas foi uma política feita com uma discussão com os envolvidos, né, porque foi ouvido as partes interessadas, pais, professores, né, não participou da discussão quem quis mesmo se ausentar, porque foi aberto um espaço público para essa discussão, mas que infelizmente não se colocou em prática, não é? E junta-se a isso a questão, há pouco eu falei, o que é a escola, né? O espaço físico. É um espaço físico construído de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Eu falei na live que eu fiz com a Mula que boa noite, Florinha! E isso, venha dar sua contribuição, que qualquer lugar serve para ser escola. Não é? Aí se aluga uma casa até de um correligionário, de alguém que queira se prestigiar, né? Se dar algum benefício no governo, e se aluga uma casa que não tem nenhuma estrutura, nenhuma condição, e ali se coloca um funcionamento de uma escola, né? Então, eu acho que o nosso papel, enquanto comunidade escolar, é justamente a gente unir forças, discutir, estar bem consciente de cobrar a efetividade dessa política pública que nós temos, que é uma política de Estado, e que, inclusive, não deve ser deixada de lado entre um governo e outro, mas que deve ser sempre dada continuidade. De onde um deixou, o outro tem que partir e dar continuidade na execução do Plano Municipal de Educação. Eu acho que se a gente agir dessa forma, a gente vai estar, né, contribuindo muito para que exista realmente, de fato, uma política pública de educação. E fora isso, a gente também tem que pensar um pouco sobre a nossa ação, né, na sala de aula. Né? Ontem eu fiquei muito feliz com a sua fala, quando falou da questão da amorosidade na educação. Né? E a gente tem que ser mais amoroso, a gente tem que ser mais sensível com o nosso aluno, né? A gente pode não resolver todas as questões, mas eu acho que só a gente dando um pouquinho mais de afeto, um pouquinho mais de atenção, eu acho que as coisas já vão melhorar muito, né, na nossa prática pedagógica. Com certeza, Zezé. E eu, ontem, nessa live com a Múlio, quando eu estava acompanhando os comentários hoje, quando eu estava assistindo, né, que eu voltei para assistir, eu vi um comentário bastante, uma pessoa sempre comentando sobre pais. Ah, por que você não falou de pais? Por que pais? Não sei o quê. E a gente tem colocado muito na responsabilidade dos pais de determinadas coisas. E a gente tem esquecido de analisar essa nova construção de família, né? Se você olhar no ambiente educacional, você vai ver poucas crianças ali, vai ter pai, né, e mãe juntos, né? Ou que todo mundo é aquela família tradicional que a gente conhece do livro didático. Então, a gente fica cobrando determinadas coisas sobre a participação dos pais, mas a gente também tem que pensar nas condições objetivas desse pai, né? Pensar qual é o papel, o que é que esse pai pensa sobre o papel da escola na formação do próprio filho, né? Eu sempre falo que quando um pai que vive a realidade de ter vários filhos e que precisa alimentar, quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele pensa não é de mandar meu filho na escola, é se vai ter o que comer. Então, escola está em segundo plano na vida dessas pessoas, porque existe uma outra política, né? Que é a política de geração de emprego e renda para essas pessoas, né? E é muito triste tudo isso quando a gente atribui o fracasso do aluno à família. É sempre a família responsável, porque a família é desestruturada, porque a família é isso, porque a família é aquilo, né? E a gente não tem analisado de fato quais são os fatores que têm interferido no processo, né, da não aprendizagem das crianças dentro do espaço escolar. Zezé, a gente sabe que a ausência da política nacional vai inferir na política municipal. Você já deu até alguns apontamentos, por exemplo, a emenda constitucional número 95, que congelou os gastos da educação por 20 anos, ela vai inferir diretamente na nossa condição objetiva de
profissional, né, dentro da escola. Como é que você analisa, né, tudo isso que está acontecendo no macro aqui dentro do espaço local? Eu vou me reportar aqui apesar de eu comungo com as suas palavras quando diz que a política macro, né, no caso do MEC, influencia no município, mas eu acho também que o município, ele tem suas formas próprias de caminhar, até porque o MEC, ele faz o planejamento de uma forma geral, né, de uma forma ampla. E nós aqui vamos trabalhar de acordo com a nossa realidade, né? E eu me lembro bem, naquela primeira conferência municipal de educação, que fez história, né? Marcou, na época, inclusive você foi a grande organizadora, né? Estava à frente dessa organização dessa conferência, e que nós todos participamos, assim, o setor educacional participou em massa dessa conferência de educação. E eu participei de uma oficina com a professora Neuza, da UESC, né, que veio para aqui trabalhar numa dessas oficinas. E em uma fala de Neuza que me marcou muito foi justamente essa questão dos municípios serem os executores de políticas formadas pelo MEC nos seus gabinetes e que mandava para os municípios sem qualquer relação com o município. E que o município muitas vezes ia executar essas políticas por conta de ter migalhas de recursos. É como se o município sempre vivesse com o pires na mão, né, lá para o MEC, e o MEC se aproveitasse disso para colocar em prática diversos tipos de projetos e de políticas para os municípios executarem, que muitas vezes não tinha nada com a realidade do município. E nessa fala, ela deixava justamente claro que os municípios tinham que se tornar independentes, né, dessa questão dessas políticas menores do MEC, né? Mas é claro que vou retomar mais uma vez, né, porque eu acho que é a política nossa que é importante, porque, como a gente diz, é uma política pública de Estado. O Plano Municipal de Educação está intrinsecamente ligado ao Plano Estadual de Educação e que esse está intrinsecamente ligado ao Plano Nacional de Educação, né? Não é à toa que nós todos temos as mesmas metas, né? Agora, as estratégias e as formas de execução e ações é de acordo com a nossa realidade, né? E isso foi muito bem discutido. Mas, na hora que o MEC torna desestruturado, isso pode ter um efeito super negativo para o município, principalmente se o gestor municipal comungar com essas ações do MEC, comungar com a forma como o ministro da Educação olha a educação ou vê a educação, né? E aí a gente pode ter sérios prejuízos. Vou dar um exemplo que o MEC vem defendendo aí, que nós somos contra, e que infelizmente o gestor de Canaveiras é a favor, porque já falou em diversas lives dele aí, a questão da militarização das escolas, né? Então, são ações que realmente são ações que a gente sabe que são nefastas para o setor educacional, né? Mas que por conta de uma política defendida pelo governo federal, né, e pelo Ministério da Educação, muitos gestores, e que, inclusive, oferece bastante recursos, né? Salvo engano, é mais de 1 milhão para cada município que abrir uma escola militar, não é? Ele recebe de recursos. Então, os gestores enchem os olhos, né, com isso e acabam abraçando isso só tendo esse viés financeiro, sem olhar outros aspectos que são essenciais no processo educacional, né? Então, eu acho que essa questão da desorganização do MEC os municípios sofrem um impacto, mas eu também acredito que, a depender da gente ter uma gestão firme, né, uma gestão com clareza da importância do setor educacional, a gente pode também levar uma política educacional séria e de qualidade, independente do MEC, né? Independente do que lá
pense o MEC e nas ações que ele coloque aqui para o município. Isso você falou muito, muito legal, Zezé, porque primeiro sobre a questão da militarização das escolas, né? Eu acho que qualquer educador que tenha bom senso, né, que consiga compreender a educação como um processo de emancipação, né, ela não defende, um educador não defende esse modelo de educação militar, né? Primeiro que educar para a não violência, e o segundo é a educação uniformizada, né, digamos assim, de você padronizar as pessoas, né? Dizer como deve cortar o cabelo, como deve usar a unha, como a cor da sua maquiagem. A gente está num país extremamente diverso, com adolescentes usando seus corpos para produzir a sua própria cultura, legitimar a sua própria cultura, e vem a escola militar tirar tudo isso, né? A segunda coisa até um ponto também que eu defendo na minha dissertação de mestrado, que é como os municípios não conseguem produzir política pública, né? Eles ficam o tempo todo atrelados a tudo que o MEC manda, né? Que no meu caso, quando eu defendi a dissertação, era sobre o PAR, era realmente uma política muito boa, uma política do governo Lula, que entrou pela presidenta Dilma, mas quando o PAR saiu, o que foi que aconteceu com os municípios? Não tinha mais nada, porque eles não conseguem produzir política pública. A política é sempre de governo induzida pelo MEC. O que o MEC manda, por exemplo, os laboratórios de informática, Canavieira recebeu só na cidade 11 laboratórios de informática. O MEC saiu, o município sequer produziu um processo de manutenção dos computadores, né? Foi tudo sucateado, jogado dentro de um galpão, né? Sem nem ser discutido com a população, tipo assim, aconteceu isso, isso e isso, a gente não sabe, né, o que aconteceu. Então, assim, eu defendo muito que quem sentar na Secretaria de Educação tem que pensar em produzir política pública e que extrapole gestão. A gente tem que parar de ficar fazendo esses projetinhos de 4 em 4 anos, que quando um sai, o outro derruba e vai fazer com sua cara, porque isso só descaracteriza, de fato, a educação pública. Zezé, de acordo com sua experiência, quais as ferramentas, a gente vai discutir um pouco mais formação de professor, né? Quais as ferramentas os professores podem usar para formar cidadãos críticos? É bastante interessante essa pergunta. E eu acredito que, primeiramente, nós temos que nos tornar cidadãos críticos. Não é porque... Vou repetir uma coisa que eu sempre repito muito, que é, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se eu não sou uma cidadã crítica, eu não posso formar o meu aluno, né? Não posso mediar essa questão dele ser um cidadão crítico, né? E eu acho que para a gente ser um cidadão crítico, a gente tem que investir na formação do professor, né? A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que trocar experiências, né? Essa troca de experiência é bastante importante. Eu me lembro, na época do CEOB, a Ariane está aí na live e vai lembrar também disso, que a gente não tinha, como o município tem coordenador pedagógico, e nós formamos um grupo de coordenação. Nós mesmos, professores, decidimos. Gente, mas foi uma coisa tão bonita que nós desenvolvemos no CEOB nesse período, porque assim, nós começamos a nos conhecer mais, nós começamos a trocar experiência, nós começamos a discutir lá as dificuldades que a gente tinha na sala de aula, para um ajudar o outro, né, para dizer, eu fiz isso e deu certo, essa coisa toda. Nos reuníamos de 15 em 15 dias, para discutir, sempre tinha um era responsável por uma dinâmica para discorrer sobre um assunto, e isso assim, fora do período da escola, a gente não deixou de dar aula por conta disso, mas por a gente sentir uma necessidade realmente de fazer algo para melhorar nós mesmos e, consequentemente, o processo ensino-aprendizagem. Então, foi uma coisa muito bonita, e eu acho que
nós temos que fazer isso com o professor, nós temos que garantir, o município tem que garantir ao professor essa formação, né, para essa troca de experiência. O professor também tem que buscar muito através de leituras, para realmente ampliar os horizontes e ser um cidadão crítico, né? Porque até aquilo que eu não acredito e que eu não gosto, mas eu tenho que ler, eu tenho que conhecer para poder eu dizer por que eu não gosto, por que eu não me afino com aquilo, por que eu discordo, não é? Como é que eu vou dizer que eu discordo da militarização da escola se eu não li nada sobre militarização, não é? Então eu tenho que ler, eu não concordo, mas eu tenho que ler, eu tenho que conhecer, para eu ter criticidade sobre esse projeto, né? E eu acho que isso falta muito. A segunda coisa que eu vejo é que que interfere nessa questão do processo de ensino-aprendizagem, consequentemente do professor formar o cidadão crítico, é a questão da autoestima do professor. Né? O professor, ele tem que se valorizar mais. Ele não pode, de jeito nenhum, achar, todo gestor, eu disse isso e vou repetir porque eu acho que é importante, quando são candidatos, promete tudo. Né? Porque a educação vai ser tratada desse jeito, tal. Quando senta naquela cadeira, é horrível. O que a gente tem visto aí de comentários negativos contra o professor e que, às vezes, o próprio professor, nessa questão financeira mesmo, acha que ganha demais, né? Mas vamos comparar o que é que um professor ganha com outras profissões que nós formamos, que nós ajudamos a formar, né? Nós vamos ver que a gente não ganha tanto assim, né? Que a gente deveria ganhar melhor. Então, tem que também ter um trabalho de autoestima com a questão dos professores. Até para a gente também não permitir que outros profissionais entrem e tomem o nosso lugar de professor, né? É interessante que tramita um projeto na Câmara, que eu não vou me pedir licença a vocês de não falar o tipo de projeto, mas acho que até se eu falar aqui vocês já vão até imaginar qual é, que é uma coisa absurda o que tem no texto do projeto, que diz assim, que essas pessoas vão formar os professores naquela escola. Eu digo, mas é muito bacana, quer dizer, a gente que estudou e se formou para ser professor e agora nós vamos ficar submetidos a outro tipo de profissional que não conhece nada da educação, que não sabe nada da educação, mas são eles que vão formar os professores daquela escola onde o professor vai atuar. Isso é um absurdo. E o professor, ele tem que se indignar, ele tem que se revoltar e não tem que se submeter a isso, não. Mas o engraçado é que eu não vi nenhuma indignação sobre isso, não é? Não vi ninguém nem procurando saber sobre o conteúdo desse projeto que está lá na Câmara para ser votado, né? E que se aprovar vira lei e que vai todo mundo se submeter a esse tipo de tratamento. Então, são coisas assim absurdas que não tem como a gente se submeter a essas coisas e nem não se dignar contra isso. E a terceira coisa que eu acho que é necessária, que precisa, para poder a gente conhecer bem o nosso papel e ter bastante criticidade para poder, nós sermos profissionais. Na sala de aula, eu sou uma profissional. Eu não posso, de forma nenhuma, forçar meu aluno a acreditar naquilo que eu acredito. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não posso, por exemplo, se eu for falar sobre família, eu não posso só falar para meu aluno que família é um pai, é uma mãe, é um filho. Não é isso, porque não são esses tipos de família que existem no mundo. Nós temos outros diversos tipos de família. Então, ou eu queira ou não queira, ou eu acredite ou não acredite, mas eu tenho que falar desses tipos de família que existe na nossa realidade. E isso se chama profissionalismo. Quando eu estava no sindicato, eu me deparei com uma situação interessante de professores que, por serem evangélicos e lecionarem em escola, que o nome da escola era Escola Comunitária São Boaventura, minha escola, a professora simplesmente
é, é, se negava aos alunos escreverem o nome da escola, porque ela era evangélica e o nome da escola tinha o nome de um santo, São Boaventura. Isso são coisas inadmissíveis, essa forma de profissionalismo. Eu sou uma profissional, eu sou um educador, eu sou um professor, e lá a minha ideologia, as minhas crenças têm que ser deixadas de lado. Ali eu tenho que ser uma pessoa, né, que vá passar todo tipo de conhecimento, porque tenho que passar o que existe na realidade. E a Escola São Boaventura é uma realidade, né? E o aluno precisa conhecer a sua escola, né? Até contar a história, por que se chamou São Boaventura, né? Por que veio. Então, eu acho que falta também isso, sabe? Para poder a gente ter uma educação com bastante criticidade, né? Ter um profissional bastante crítico e capaz também de formar cidadãos críticos. Ô Zezé, você toca numa coisa muito interessante aí no começo da sua fala, que é quando você se remete à sua experiência lá no CEMO, na época do CEOB e tal, de como vocês se autoformaram, né, em comunidade. E eu acho super interessante, super válido, que a gente retome essas práticas da autoformação. Porque se a gente ficar esperando o tempo todo que o município vai oferecer uma formação, ou que uma universidade o município vai celebrar um pacto com a universidade para formar gente, que nunca dá para ir todo mundo, vai sempre um grupo. Quando essa formação volta, ela volta reduzida, né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente formar um grande pacto enquanto profissionais que somos e começar o nosso processo de formação. Eu sei sobre o quê? Eu sei sobre... Nem sei sobre o que eu sei. Mas eu acho que eu ainda manjo um pouquinho de gestão. Bora conversar com gestores. Tem uma galera aí que é das práticas. Bora sentar e falar sobre práticas. E outra coisa, a gente precisa ler, Zezé. A gente tem colocado a leitura um segundo plano da nossa vida. A gente tem falado, e você fala muito bem sobre isso. Como é que eu vou ser contra a escola militar se eu não li o projeto, se eu não entendo nada? Eu acho muito interessante quando você faz várias críticas a Paulo Freire, de gente que nunca leu Paulo Freire, nunca pegou um livro de Paulo Freire. Eu tenho a minha cara nem arte, mas eu vou falar isso, eu li 3 livros de Paulo Freire a minha vida toda. Paulo Freire não tem só 3 livros. Né? E aí eu não me sinto apta a emitir qualquer parecer sobre, só balançar a cabeça para o Paulo Freire, porque ele realmente conseguiu ser um grande pensador da educação. Né? Ele, como um cara político, ele era um sujeito político e que propôs uma mudança e que essa mudança versava sobre fazer uma forma de pensar a educação diferente. Né? E eu acho que a gente precisa estudar, mas não tem a ver só com preciso ir para a universidade, quem quiser, que gostar e quiser ir, é bom. Quero fazer uma pós-graduação na UESC, quem quiser e puder, é bom. Mas, assim, a formação também é uma leitura de um livro. É a gente ler um livro, sentar e discutir um texto que fale bem na realidade da nossa sociedade, da nossa escola. A gente lê um texto de 10 páginas, senta e discute. Porque a gente está sendo engolido, Zezé. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não dá conta de nada e a gente está no Instagram. Eu que gosto do Instagram, né? Então, assim, a gente precisa pensar de fato nessa formação nossa, porque senão a gente vai perder o bonde da história. Daqui a pouco a gente está vivendo uma nova realidade. A exemplo do que está acontecendo, a gente está no meio da pandemia e discutindo aula remota e a gente não dá conta de fato de aula remota. Né? Mas também eu não sei, né? A gente também não está preparado. Eu não quero dar aula remota, já tenho esse posicionamento há muito tempo, não tenho formação para isso, não quero, não pretendo, só se for obrigada. Porém, eu também não sei como vai ser esse retorno e como vai ser o meu comportamento. O que é que eu estou fazendo? Estou estudando. Eu preciso melhorar minha compreensão de determinadas coisas, porque quando eu voltar, a realidade é outra, né? O tempo e espaço vai ser outro, né? Zezé, eu não sei se você consegue acompanhar. Depois dessa pandemia aí, nada, se a gente não mudou um pouco, pelo menos, né,
as nossas emoções, né, a nossa forma de ver a vida, né, de valorizar até essa vida, então nós não aprendemos nada, né? Verdade. Eu não sei se você consegue acompanhar os comentários aí na sua tela, mas eu vou dar uma passadinha aqui, né? Sobre algumas coisas. A Samantha falou que não existe valorização da saúde do profissional da educação, que é uma coisa que eu venho discutindo há um Sim. tempo, né? A gente precisa trabalhar a saúde dos profissionais, principalmente as emoções, né? Norberto falou que é muito conhecimento na tela, nós duas. Deixa eu ver. E Rubia aí, falou. Darly, deixa até nessa pergunta nessa questão de Samantha aí que ela colocou, né? É interessante porque assim, nessa questão do convívio da sala de aula, né? A escola que estruturalmente ela não mudou, né? Mesmo com a evolução toda que nós tivemos, mas a escola conserva o seu formato bem tradicional, né? De anos a fios, mas a nossa clientela mudou. Né? A nossa realidade mudou. Então, olha a coisa como é bem paradoxal, né? Nossa realidade toda mudou, mas a escola em si não mudou. E aí, quando Samantha fala dessa questão da saúde mental, eu acho até que a gente teria hoje a escola, ela por si só, ela não tem condição de trabalhar, porque o professor, ele não é a função dele, nem ele está preparado para isso, para todos os problemas que tem na escola. Por isso que a gente defende que a escola hoje tenha o assistente social e o psicólogo, né? Porque justamente com todas essas mudanças, a gente precisa do suporte desses profissionais, até mesmo para a gente conhecer melhor o nosso aluno, né? De onde é que ele vem, né? Qual é a sua realidade, né? O que é que está acontecendo com ele, que muitas vezes a gente só, às vezes, fala, o aluno não quer nada, o aluno não quer nada, aí a gente não conhece essa realidade do aluno. Eu me lembro que, na 8ª série, eu tinha um aluno que ele começou a negligenciar minhas aulas, não aparecia. E um dia ele já estava faltando semanas e ele morava perto, ali na rua do Cajueiro, e eu deixei os meus alunos fazendo atividade e disse assim, olha, fiquem aí na sala que eu vou aqui, 10 minutos. Quando eu cheguei na porta desse aluno, ele veio me atender. A mãe dele saiu de lá me xingando de tudo quanto era nome, sabe? Acho que me confundiu. Ela tinha uma doença mental. E ele com a vergonha, coitado, uma vergonha, e ele falou assim, professora, eu não estou com condição de ir para aula esse tempo, porque eu não posso deixar ela sozinha, olha como ela está atacada, a medicação está faltando, e eu não posso. Eu vim de lá com um outro olhar para aquele menino, para aquele jovem, porque eu falei assim, meu Deus, esse menino é um herói. Não é? Então, se eu não fosse lá ver essa realidade do aluno, eu ia achar o quê? Que não quer nada, não está negligenciando essa coisa toda. Mas a gente não pode, nós temos não sei quantos alunos, a gente não vai fazer isso com todo mundo, nem tem condição de fazer. Mas tem um tipo de profissional que pode fazer e dar esse feedback para a gente. Né? Então, eu acho que a escola também precisa caminhar para esse... o Estado como um todo tem que caminhar para garantir, né? Nós temos projeto de lei, inclusive, tramitando anos a fios para botar esses dois profissionais imprescindíveis no contexto escolar, que é justamente a figura do psicólogo e do assistente social. Raimunda colocou aqui, né, que a educação militar não ensina a pensar, né? Então, o parâmetro é sempre a obediência e a disciplinarização, ou seja, não está ensinando para um exercício da cidadania. Ela falou, inclusive, que está muito orgulhosa de nós duas, porque você foi aluna dela, né? De Raimunda Assis. Raimundinha, um abraço aí, Raimunda Assis. Foi, inclusive, minha coordenadora do estágio na UESC. Pois é, tá aí, aposentada, curtindo a vida, olha que maravilha. A Arenice falou que Canaveiras continua encantando, né, em termos de educação, pois ainda existem professores pensantes. Orgulhosa de ver colegas e ex-alunos defendendo uma educação séria. Parabéns, né? Ari, você faz parte disso tudo, né? Eu acho que a Arenice tinha uma forma de colocar a gente para pensar e para sair do lugar que era muito interessante. Tem mais aqui, Meire comentou, Rejane, bem-vinda. Zezé, vamos aqui para caminhando aqui.
Educação pública boa é a melhor forma de consolidar a democracia? Aí nessa questão a gente tem que voltar lá, né, para o nosso querido e amado Paulo Freire, que a gente tem que fazer questão de falar, né, nesse grande educador. E, enquanto outros, né, querem e desmerecer, né, a sua qualidade como educador. Eu tive, assim, a grande alegria de assistir uma palestra de Paulo Freire na UESC, ao vivo, né? Que Saí de Canaveiras só para ir. Sim, muito bom. Fui para lá, fiquei lá embevecida, ouvindo aquele velhinho pequenininho, todo de barba branca e cabelo branco. Então, eu vou repetir uma frase de Paulo Freire, que ele diz justamente isso. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né? Então, eu creio que a educação, ela não é a melhor forma, mas ela é uma das formas, né, para consolidar a democracia. E aí vou explicar por quê. Se você tivesse feito essa pergunta 15 dias antes, te confesso, que eu ia te responder taxativamente que sim. Mas olha a importância que eu estou dizendo da questão do conhecimento, né? Da gente ouvir boas palestras, né? Ler um bom livro, né? Porque as coisas... O conhecimento transforma. E eu assisti uma live de Viviane Mosé. E ela justamente disse que nessa live ela dizia justamente que o Brasil tem uma mania de jogar tudo para cima da educação e que a educação não pode fazer milagre, né? Até porque a gente ensina ao aluno, aí ela dá um exemplo bastante interessante, que ela diz assim, a gente ensina ao aluno que é para cuidar do meio ambiente. Mas a gente, quando sai ou na própria sala de aula, ou até na rua, quando esse aluno sai, a rua está cheia de lixo, que nós próprios jogamos, né? Então, não se pode jogar toda essa responsabilidade, né, da questão da mudança, da transformação, né, da questão da consolidação da democracia, para somente o setor educacional, porque a educação sozinha vai ajudar muito, ela é importante, mas ela tem que se juntar com outros setores, né? Tem que ter a ajuda de outros segmentos, inclusive dos governos, para valorizar realmente esse setor educacional, né? Então, é interessante a gente ver isso, porque qual é a realidade, qual é a clientela, por exemplo, que a gente tem na sala de aula, né? Vamos pensar aqui na educação do campo, né, que vocês discutiram, né, que teve uma live desse sentido. A educação do campo, o menino acorda de madrugada, às vezes não toma nem um café, aí pega um ônibus, né, que viaja 1 hora e pouca, 2 horas para chegar na escola, né? Isso aí com fome, ele, né, tá ali cansado já, né? Porque às vezes ele tem até que andar um bom percurso de sua casa até o local do ônibus. Aí chega ali naquela sala de aula e ele não é recebido, né, com amorosidade, com afetuosidade, ou não encontra um professor que seja sensível, né, a essa questão dele, né, para ele chegar ali, né, até ali, né, a gente não está por dentro de toda essa questão. Então, e a gente às vezes não pode dar conta mesmo não, né, nós somos um só contra às vezes 15, 20, 25, 30, não é responsabilidade nossa. Por isso que eu estou dizendo que não é só a educação, a gente tem que estar munido de outros setores, né, que é para ajudar justamente a gente até buscar essa questão desse apoio, né, desse apoio. E Jamile me fala sempre de situações, né, a gente que vive sempre educação, e ela dá sempre um exemplo de um menino, né, que ele acorda 5 horas da manhã para vender pastel.
porque essa renda do pastel é a renda que a família tem no dia a dia para, né, comprar o pão e tirar um pouco do sustento. Mas vai todo dia para a escola no turno da tarde. Ora, se essa criança acorda às 5 horas da manhã, caminham a manhã quase toda vendendo pastel. Quando ele chega na escola, é claro que na hora que ele sentou ali, que o corpo descansou, o que é que vai bater nele? O sono, não é? E aí, a gente se deparando com a realidade dessa, qual é a nossa postura diante desse aluno, não é? Será que a gente vai ter a sensibilidade de procurar saber por que que deu sono, por que que ele dormiu? Ou a gente vai logo gritar, sacudir ele, né, acordar e dizer logo que ele é preguiçoso, que ele não quer nada. Então, que ele não quer nada. Então, eu acho que a gente precisa desses outros suportes. Então, a educação é importante, mas a gente tem que ter uma política de assistência social boa. Nós temos que ter política que reduza essa desigualdade que ficou gritante agora nesse período de pandemia, né? A gente viu bem a questão da desigualdade social. Então, eu acho que é um conjunto de ações para a gente garantir a democracia, mas que a educação certamente é uma ferramenta muito importante para essa consolidação da democracia, juntamente com outros setores. Eu acho que quando você traz a fala de Paulo Freire, né? Ela realmente, a educação sozinha não transforma. A gente precisa de vários sujeitos, de vários atores sociais para que isso aconteça. Zezé, qual a mensagem final? Você tem 1 minuto para falar o que você gostaria de falar. Não, agradecer, né, gente? Eu já estou aposentada, mas ainda acredito muito na educação, ainda mesmo aposentada, contribuo de outras formas, né, para a questão educacional. Agradecer, Darly, parabenizar você, né, por essas lives, por essas discussões, que também é uma forma de conhecimento, é uma forma, né, da gente estar trocando ideias, né. Aí, quem não está na live, mas já comenta, você já traz para a gente essa... E dizer, gente, que é isso aí, vamos estar juntos aí na luta por uma educação de qualidade, principalmente no nosso município, né? E aí, Florinha, um beijo. Eu só tenho a agradecer, Zezé, não só a você, mas todas as 9 mulheres que passaram por aqui, que foi um momento muito especial na minha vida também, de perder esse receio de botar a cara na tela e de falar o que eu penso, e também foi um momento de muito aprendizado, né? E gratidão a todas vocês, e gratidão a você por tanta partilha de uma história, não de hoje, mas de uma vida toda. Um beijo para todo mundo que esteve aqui, principalmente a minha escola, a Léo, que fica aqui todo dia arrumando as coisas para mim, enchendo o saco. E agradecer também aí aqui. Tchau, agradecer gente. também minha esposa Jamília aí, hein? Brigadão, Jam. Beijo. Beijo, Jam. Que me atura, é verdade. Gente, beijão. Paciência.